Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui em Curitiba, no Paraná, junto com os pastores Rogério e Tarsila Sena. Se você não conhece, essa é a pastora Tarsila Sena. Oi. Da MCM Curitiba, no Paraná. E nós estamos aproveitando o tempo que nós estamos aqui, um tempo de discipulado, um tempo de férias, e nós estamos sentando à mesa, conversando, batendo papo, e aproveitamos para passar aqui para deixar um testemunho e também uma palavra, uma reflexão para vocês, né? Mas um pouquinho antes da reflexão, nós vamos conhecer um pouco mais da pastora Tarsila. Hoje, pastora Tarsila Sena, esposa do pastor Rogério Sena. Mas a história da Tarsila na MCM, você que é novo na MCM, ou você que está conhecendo a MCM agora, a MCM é Ministério com uma Missão, em Manaus, Amazonas. Um pouquinho antes da MCM, a Tarsila foi discípula de Jesus, ela vai contar um pouco para a gente, assim. A Tarsila, deixa eu ver por onde a gente começa. Como foi para você se converter? Assim, fala assim para a gente um pouquinho de como foi para você encontrar Jesus, para você ser encontrada por Ele. Como é que foi isso aí para ti? Foi quando era criança? Com qual idade mais ou menos? Primeiramente, paz, né? Paz a todos, é um prazer estar aqui. E para eu me converter, eu sempre digo que foi um presente de Deus mesmo, assim, o meu encontro com Jesus. Ele começou a partir do momento que a minha mãe foi em busca de uma cura para uma das minhas irmãs, e eu tinha 9 anos na época. E aí ela foi em busca de uma igreja que pudesse dar a ela um suporte espiritual e clamar ao Senhor por cura. E eu tinha 9 anos e comecei a acompanhar ela. Minha mãe foi começando a congregar na igreja, a participar, e foi me levando junto nessa caminhada com ela. Mas foi algo meio que forçado, assim, não, ou você teve mesmo interesse? Bem natural mesmo. Na verdade, eu era criança e acompanhava a minha mãe, né? E isso foi... Jesus mesmo foi ganhando meu coração a partir da comunidade ali da igreja, né? E eu fui crescendo, né? Passei minha infância, minha adolescência, minha juventude ali, né? Conhecendo Jesus, envolvida ali com os jovens no ministério de dança. Então, assim pegou assim a pré-adolescência, adolescência e juventude. Exatamente. Servindo ao Senhor na igreja. Ao Senhor, Amém. Ali naquele convívio mesmo com a igreja. Amém. E na igreja, quando você foi crescendo, conta pra gente, conta pro pessoal, assim, como você foi crescendo, foi se envolvendo em serviços na igreja. Isso. Eu comecei participando da escolinha infantil, né, do Ministério Infantil, participava de teatro, participava do coral, participava da dança, tudo. Participava de tudo ali, né, da escola bíblica dominical, né, que ainda tinha na época. E fui caminhando assim, nesse envolvimento mesmo, até que eu cheguei na minha adolescência e tive um impasse onde eu queria participar de um ministério e os meus líderes queriam que eu fosse para outro, e me arrancaram do ministério que eu amava, e aquilo me impactou de certa forma, e eu acabei passando um ano fora da igreja, e comecei a me afastar de Mais Jesus. ou menos com quantos anos? Com 14 anos. 14 anos. Com 14 anos você queria servir numa área na igreja, mas aí os seus líderes queriam que você servisse em outra área, e isso de certa forma te frustrou. Isso, sem me perguntar a minha opinião, o meu desejo. E eu também não expus, não esclareci o meu desejo. Era fechada, né? E aquilo me afastou de certa forma. E até que passou um ano, eu me envolvi no teatro da escola, fui conhecendo um pouquinho do mundo ali, né? Me envolvendo ali com as programações da minha escola, através do meu irmão. E assim, o Espírito Santo sempre falando, me chamando, né? Assim, você não é daí, esse lugar não é para você, né? Volte para mim, volte para minha casa. E bem na época, a minha irmã mais nova se envolveu bastante, assim, e como eu vi o envolvimento dela ali na célula, né, tendo um discipulado e tudo mais, e aí eu comecei a perceber e ver que aquele realmente não era o meu lugar, que eu deveria voltar. E aquilo foi me atraindo, e a minha irmã me convidou de novo, Mona, volta e tal, eu peguei e voltei. E a partir disso, assim, me joguei mais ainda de cabeça, né?
no serviço do Ministério de Dança, e fui ali naquela caminhada. E aí até que isso passou, assim, eu tinha uns 15 anos quando eu voltei, né? Uhum. E aí foi 15, 16, 17, 18, aí 19 anos, já bem ali comprometida, né? Mesmo ali com a igreja. Comecei a ir no meu primeiro emprego, né, como vendedora de balcão mesmo, assim, vendedora de suprimentos de informática. E aí lá eu conheci o meu esposo, o Rogério, né? Mas eu gosto de uma frase do pastor Benedito, uma frase que ele sempre fala pra gente sobre isso. Quem não se envolve, não se desenvolve. Né? Não é que o serviço da igreja é uma obrigação para nós que somos membros. Né? Nós que somos membros do corpo de Cristo, o serviço na igreja, o servir na igreja, o servir na tua comunidade de fé, o servir na tua família, não é uma obrigação. Mas quando você se envolve nesse serviço, quando você se envolve na obra do Senhor, fazendo qualquer coisa que seja, querendo ou não, você se desenvolve. Exatamente. Né? Então eu gosto muito dessa frase, quem não se envolve, não se desenvolve. Essa é uma frase muito legal do pastor Benedito, que eu gosto muito, e eu falo muito para as pessoas que se convertem, né, que vêm a Jesus, eu sempre falo essa frase, filho, se envolva. Né? Para você se desenvolver, você precisa estar ativo no corpo. E não é por obrigação, não é por nada, é um privilégio nós servirmos no corpo, né? Sim. E é muito importante isso, porque quando a gente se envolve com prazer, faz toda a diferença. Você quer estar ali, né? Você sente prazer em estar ali. E não estar ali já dói em você, né? Quando é com prazer, quando é algo realmente natural. Assim. A gente sente o nosso desenvolvimento, na realidade, né? Quando a gente se envolve, a gente sente que você está crescendo. Você sente que tem vida passando no teu corpo, né? Exatamente. A parábola não. É aquela parte da videira, né? De João 15, que diz que os ramos que estão ligados à videira, né? Não tem ramo que fora da videira fique com vida. Tem que estar na videira. E quando você está na videira, quando você está ligado na videira, quando você está ali enxertado na videira, a vida passa em ti. E quando você está fazendo, você está dando fruto. Né? E essa aí já é uma outra questão, né? Que é fruto de missões e fruto de caráter. Você vai dando e você vai se desenvolvendo. E você sente esse desenvolvimento. Então, quando você faz por prazer, você sente que você está crescendo, né? Exatamente. No conhecimento e na graça do Senhor. Então, tu entraste na igreja aos 9. Passou um ano afastada, nos 14, 15? Dos 14 aos 15, Aí voltou para o Senhor Jesus, voltou a se envolver no ministério. Aí você, aos 19, encontra o Rogério, né? O Rogério. O Rogério, que ainda não era pastor ainda nessa época. Mas, se eu não me engano, ele já tinha um chamado pastoral. Né? Com 19 anos ele já tinha um chamado pastoral, ele fala que tinha desde criança, né? Né? Então, tá, mas você, dos 9 aos 19, teve algum momento que você sentiu esse chamado da parte de Deus para pastorear vidas, para liderar vidas, para conduzir vidas ao Senhor? Muito mais que conduzir vidas ao Senhor, né? Muito mais que conduzir vidas ao Senhor, ganhar, discipular, treinar essas vidas, que é a função do pastor, né? Sentiste do 9 aos 19? Na verdade, não cheguei a sentir de fato, mas eu era tão envolvida e tão aberta para aquilo que Deus tinha para a minha vida, né, que a partir de tudo que eu fazia ali, tudo isso me chamava. E sempre nas reuniões de intercessão, né, a gente recebia as orações, e numa dessas, a minha pastora na época profetizou sobre a minha vida, né? Que eu seria pastora. E foi muito definido, assim, quando ela declarou, né? Na época, eu não entendi. Eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos. Caraca. Então, entre os 9 e 19, foi nessa época, mais ou menos, né? E eu recebi aquilo ali. Não entendi muito bem. Não sabia por onde começar, né? Mas recebi. Entendi que era algo que Deus tinha muito especial para a minha vida, né? E fora isso, eu também tinha o desejo de ir além de um altar. Algo me chamava para
e olhar o mundo afora, tipo, sair de dentro, né, ir para fora, assim, algo que me puxava, assim, tem um evangelho a mais, né, Tem mais tem coisas mais para você, coisas, não é só isso, não pra é você só a viver, dança, né? não é só aqui, ali na igreja, Não é tem- só o serviço interno. tem vidas para você pregar, né, me revelar, pegar o meu evangelho e tal. E eu senti essa necessidade do sair, do ir, do realmente revelar Jesus. Amém. Amém. Aí vocês se conheceram aos 19, casaram com quantos anos? Com 20 anos. Com 20 anos. Eu com 20 e ele com 24, né? Ah, tá. Então conheceste ele com 19, aos 20 você casou. Sim. Olha que lindo, meu Deus. E tem algo bem legal que eu quero deixar aqui, que aos 16, aos 15 anos mais ou menos, para 16, gente, a minha mãe era um ser humano assim muito exclusivo, assim, ela era muito diferenciada. Então, assim, eu era de casa para a igreja, da igreja para casa, de casa para a escola e da escola para casa. Era essa a minha vida, assim, não tinha amizades, não tinha de estar na casa de amiga, não tinha de sair, de passear, eu era muito presa. Namorar, então, nem pensar para minha mãe, né? Então, o único relacionamento que ela provaria era se algum rapaz fosse na porta da casa dela me pedir em casamento. Nunca em namoro. Namoro para ela não existia. E aí, eu lembro que aos 16 anos, depois de ela me pegar algumas vezes não, uma vez namorando escondida, né? Outras vezes ela não soube mesmo, mas uma vez ela me pegou, me fez uma maior vergonha, e depois daquele dia eu disse assim, cara, Deus, eu não vou mais passar por isso. E orei e falei, Senhor, congela o meu coração. Tua oração foi essa? Congela o meu coração e só desperta quando for um homem de Deus para minha vida, para me pedir em casamento, porque é só assim que a minha mãe vai aceitar, né? Orei e esqueci. Tipo, dos 16, entreguei para Deus, aquietei meu coração e disse assim. E aí, depois dessa oração, eu realmente me tornei invisível. Ninguém olhava para mim, eu não conseguia me apaixonar por ninguém. Foi dos 16 até os 19 anos, assim, zen mesmo, assim. E aí, quando o Rogério chegou, inclusive o Rogério era amigo do meu irmão desde da infância. Certo. Estudou na mesma escola que eu, vivia ali, morava no mesmo bairro que eu. No mesmo círculo que... Foi frequentar a mesma igreja que eu e não nos conhecemos. Fomos nos conhecer no local de trabalho. E aí, como eu tinha orado e estava com o coração muito endurecido, congelado, levou um tempo até o Rogério. Você envergonhou mesmo, né, da situação e não quis mais aquilo para você. Não quis mais passar por aquilo e prometi até para minha mãe. Disse, mãe, não se preocupe, eu não vou mais trazer aqui. Que legal, tá sendo. Não vou trazer um namorado, vou trazer o meu noivo, o homem que vai me pedir em casamento. E foi uma resposta muito incrível de Deus assim para mim na época, porque quando eu conheci o Rogério, as primeiras vezes que a gente começou a conversar, ele começou a revelar o interesse dele por mim, né, e tal, e aí ele me pediu para ir deixar em casa depois do culto. E nessa primeira vez que ele foi me deixar em casa depois do culto, ele me pediu em casamento. Para sua mãe? Para mim primeiro, né? Foi me deixar em casa ali muito camuflado, porque a mamãe não podia ver, né? Ele me deixando lá na porta da casa dela. Aí me deixou, a gente conversou rapidinho e nisso ele falou, você quer casar comigo? E eu disse assim, tá louco, a gente nem se conhece direito, mas no meu coração eu sabia que aquela era a resposta de Deus, que aquele era o homem de Deus para minha vida, né? Amém. Que eu não precisava temer, que eu tinha realmente que confiar que era de Deus. Amém. Glória a Deus. Realmente. E foi realmente. Se casaram aos 20. Sim, entre nós nos paqueramos, namoramos, noivamos e casamos em um ano. Em um ano, né? Em um ano. Amém. Isso. Aí a pergunta que eu faço, aos 20 vocês casaram, quando foi que Deus falou para vocês, esse é o tempo de vocês irem para a MCM, e no caso do pastor Rogério, né, foi retornar à MCM, você ia à MCM, conta só um pouquinho aí pra gente como foi essa questão. 20 anos casou, e com quantos anos você sentiu e que foi direcionada por Deus para vir para Casamos aos 20 anos,
que o Rogério começou a se envolver mais lá na igreja que eu frequentava, na igreja que ele também estava frequentando. Certo. E passou-se 7 anos, né? Foi mais ou menos 5 anos, na verdade, né? Que foi o período. Nós casamos, depois de 3 anos, né, nasceu a nossa primeira filha, a Heloíse, né? E aí, nisso, eu fui percebendo que eu via os testemunhos do Rogério, por outras pessoas, inclusive, né? Quem ele tinha sido no antigo ministério, antes dele ir para a minha igreja. Um ganhador de vidas, a célula mais de 100 adolescentes, né? Alguém que realmente fazia a obra do Senhor, que era envolvido. E quando ele chegou lá na minha igreja, ele tentava fluir em alguma área e não conseguia. Tentava se envolver e não criava laços, né? Tentava de todas as formas e não fluía. E eu fiquei me perguntando, mas como assim? Por quê? Como que você dava tantos frutos, fazia tanta coisa, conseguia trabalhar tanto na obra e aqui você não consegue? E aquilo começou a me incomodar e eu senti de Deus mesmo de começar a orar por isso. Sobre isso. Orar, perguntando de Deus o que ele tinha para nós, qual era... por que daquilo? Por que a gente não se desenvolvia, né? Se ele tinha algo a mais para a gente, se o nosso lugar não era ali. Porque chegou um tempo que a gente não fez mais laço com a igreja, né? A gente ia um domingo sim, outro não. Não se envolviam mais, chegava no meio do louvor e tal, né? Não ia mais criando os laços. Não se envolvia mais. Não se envolvia mais. E aí eu fui perguntando, orando de Deus, até que eu comecei a sonhar, né? Com a MC. Primeiro eu comecei a sonhar com os pastores dele, né, os antigos pastores que eram inclusive a pastora Débora e o pastor Benedito, né, que tinham sido os discipuladores, pastores dele, da rede de jovens na época. E não nos conhecia, né? Não, sem conhecer eles, comecei a sonhar com eles, né, comecei a sonhar participando de um culto na MCM, inclusive a MCM tinha acabado de transicionar, né, para a igreja que fica agora ali na localização da Sumaúma. E comecei a sonhar, e aquilo começou a me perturbar, assim, no sentido bom, né? Eu vendo Deus mover, trazendo as respostas, e eu precisava agir diante daquilo. Sendo que o Rogério nunca tinha nem me convidado, vamos lá, vamos conhecer os pastores, né? Vamos voltar para lá, porque eu já era de lá, né? E ele sempre falava assim, eu não fazia isso porque eu sei que eu ia ferir toda a tua história, né? Com a tua igreja mãe, desde pequenininha, eu não queria te arrancar. Eu queria que Deus movesse, que Deus falasse com você e assim a gente caminhasse, né? E aí foi dessa forma como Deus foi movendo através de sonhos, né? E eu fui investigando com quem já tinha sido discípulo deles. Eu lembro que eu investiguei uma amiga lá da empresa, que tinha mais 3 pessoas ou mais da empresa que a gente trabalhava já tinha sido discípulo de vocês. Eu comecei a investigar, fulano, como que eles são como pastores, né? Como que o pastor como é que é a igreja, né? E todos eles me falaram muito bem. Agora, um fato assim que me chamava muita atenção era que uma dessas amigas, que tinha acabado de, tipo assim, fazia uns 6 meses ou 1 ano no máximo que ela estava frequentando, a amiga lia a Bíblia, assim, na hora do trabalho, assim, no setor lá. Abria a Bíblia, era da MCM, né? Abria a Bíblia e começava a ler lá, e o chefe passava e ela nem tinha. Sendo que antes disso, ela não tinha esse tipo de atitude, né? Eu ficava assim, essa menina é louca. Lendo a Bíblia no meio no setor, né? Na hora do trabalho. Aí, essa igreja é boa mesmo, porque tá transformando a amiga. E aí, isso foi começando a gerar em mim o desejo de ir realmente em um culto lá, né? Para conhecer. Né? Mas uma das minhas preocupações era, será que tem a mesma unção? Será que tem todo aquilo que eu já tenho nessa igreja e tal, né? E aí, mas ao mesmo tempo, Deus falando comigo, né? Confirmando todos os meus questionamentos, né? E aí foi que eu falei para o Rogério, eu lembro que a gente estava no ambiente de trabalho quando eu senti mesmo, não, é isso, Deus quer realmente fazer igual ele fez com Abraão e com Sara, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te enviarei. Foi na época a palavra que eu recebi, né, de Deus, como confirmação para essa transição, né? Amém. E aí vinha muito de encontro ao que eu orava, né? Porque eu
O Rogério me falou os testemunhos dele, do que Deus fez através da vida dele, né, nas vidas. Amém. E aquilo me deixava encucada, assim, tipo, por que eu não vivo isso? Por que eu estou vivendo um Eu evangelho? nunca vivi isso, né? Tipo, eu nunca vivi esse discipulado de ganhar vida, essa chama de ganhar vidas, de pregar para vidas, né? Essa parte não tinha essa parte do id, do compartilhar de Jesus realmente. Era algo muito exclusivo, muito egoísta mesmo, né? Eu me via assim, tipo, muito confortável. Eu estou bem, estou caminhando com Jesus, aqui na minha igreja, estou servindo, minha salvação está garantida, então está tudo ótimo. Não tinha o compartilhar, o levar Jesus, o realmente fazer com que as outras pessoas vivessem o que eu estava vivendo. Aí tá, assim, então, aos 25, você foi para a MCM, conheceu a MCM, nos conheceu, e Deus confirmou que era ali que Deus queria que vocês florescessem, dessem frutos, né? Sim. Só resumindo aqui, florescessem, dessem frutos, vocês começaram a caminhar na MCM Manaus, e eu lembro que, eu acho que, não lembro se foi 6 meses, foi poucos meses depois que vocês chegaram, vocês já pediram, nós queremos começar uma célula, né, pastor Rogério, nós queremos começar uma célula e tudo mais, e vocês começaram a se envolver, no sentido de não só se envolver em servir na igreja, que eu digo assim, numa das áreas levíticas, mas vocês começaram a se envolver em trazer pessoas para a igreja, de evangelizar os amigos e trazer para a igreja, porque essa é a proposta, não é nessa proposta da MCM, essa é a proposta do reino. Exatamente. Né? Mateus 28:19, que é o nosso versículo, que é o nosso lema mesmo na MCM, Mateus 28:19, que é ir de fazer discípulos. Então, vocês começaram na célula de vocês, né? Se eu não me engano, começou na casa de vocês, a célula que nós falamos para vocês começarem, nós pregamos muito isso na MCM, né? E começaram na sala de casa. E o que eu acho legal é que vocês chegaram para nós e vocês quiseram. Não fomos nós que dissemos bem assim, Rogério Tarsila, bora, vamos trabalhar, vamos ganhar vidas, vamos fazer o ID e tudo mais. Vocês que nos chamaram, porque vocês entenderam que realmente o servir a Deus era mais do que dançar, cantar, né? Ir para a igreja, era bem mais o serviço do que isso, né? Aí eu lembro que vocês começaram a fazer pediram a bênção para fazer célula, começar a célula, e começaram a fazer célula. Começaram a ganhar vidas, e assim surgiu a célula, né? Ressurgiu, na realidade, né? Porque a célula Google é anterior a isso, já é uma outra história, né? Lá da nossa rede de jovens. Então a célula Google começou agora sob a sua liderança, sob a liderança do pastor, na realidade no tempo ainda era Google, né? Rogério, que a gente chama de Google, que o nome da célula é Google, Guerreiros da Última Geração, e aí ele começou a célula junto com você agora, com a sua ajuda, e você começou a ter esse contato com o evangelho, com o evangelho não, com o evangelho você já conhecia o evangelho, mas com o evangelismo, a evangelização, né, de amigos e tudo mais. Aí vocês começaram a percorrer essa nova trilha, vamos dizer assim, né? Sim. Eu vou colocar dessa forma aqui, mas é de sentido bem figurado mesmo, né? O caminho é o mesmo, a gente está no mesmo caminho, né? Não houve um desvio de caminho por ti, né? Você não se desviou nem nada, você estava no caminho, mas você começou a trilhar num novo tempo o caminho, entender mais coisas, e começou a cuidar de vidas, ganhar vidas, amar vidas, assim que veio para a MCM. E quando foi que você entendeu que você já era pastora? Já era uma ganhadora de almas, e pastora no sentido de ganhar vidas mesmo, você era de cuidar de vidas. Com quantos anos? Você veio para a MCM aos 25, já começou a questão da liderança, pouco tempo depois já começou a questão da liderança, de liderar células, de formar em um grupo, de ensinar pessoas e tudo mais. Quando foi que você disse, tu consegue lembrar qual foi essa época que você disse, eu sou uma pastora? Quando foi isso? Eu acredito que foi bem no início da célula, né? Por exemplo, nós chegamos na MCM em julho de 2012. Certo. Quando foi em outubro,
nós começamos a primeira célula na sala de casa. E ali eu já comecei a me apaixonar, né? Rogério, eu comecei, na verdade, a ser discipulada, né? Sim. Ensinada ali como que funcionava uma célula, como que ganhava uma vida, né? Eu fui sendo ensinada ali, né? Na época, por você, pelo Rogério. E aquilo foi ganhando meu coração. E eu fui entendendo que aquele era o meu chamado, né? Que era cuidar de vidas mesmo, assim, né? Que era ganhar vidas e auxiliar meu esposo, né? E tal. Foi ali que eu entendo que começou, né? Mais ou menos aos 26 anos, assim, digamos, que começou. Quando foi que aí começou já entendi, era isso que Deus ia fazer na minha vida, e Deus confirmou de várias formas, né, de várias maneiras, eu creio mesmo. Sim. Você foi sendo transformada, começou a falar em público, né, falar para outras pessoas e tudo mais. E como foi que Deus trouxe vocês para Curitiba? Qual foi? Então, 26 anos, entendeu que era pastora. Aí eu fiz o CT, né? Que é o Centro de Treinamento para Pastores e Missionários da MCM, né? O CT, onde 2 deu anos. Um boom assim, na minha mente, né? Abriu a visão, né, abriu Tassi? muito a minha visão. Na verdade, a ida para a MCM já abriu muito a minha visão, assim, de coisas que eu não tinha noção mesmo, né? E fui aprendendo ali. E aí, quando eu fiz o Centro de Treinamento para Pastores e Missionários e inclusive, fui fazer o prático em Curitiba, hoje é onde é o meu campo missionário. Amém. Eu fiz o prático lá. E ali, então, vendo aquela realidade, que vou já falar, né? Então, foi que eu entendi, realmente, o Senhor me chamou para isso, porque eu já estou amando isso aqui, mesmo vendo essa realidade. Eu já estou conseguindo ver o que Deus vai fazer aqui, e não me deu medo, pelo contrário, me encorajou. Amém. Né? Eu via os gigantes e todos os desafios como algo que, não, meu Deus pode, meu Deus é capaz, então eu estou aqui representando ele, então vai ser tudo através dele. Até então não sabia que Curitiba ia ser o campo para onde Deus traria vocês, não sabia até então, né? Não sabia. Aí, com quantos anos você veio para Curitiba? 2021. Com quantos anos Deus te mandou para Curitiba? 20. Ai, posso fazer as contas? Pode. Eu corto lá. 2021, com 33 anos, eu fui enviado para a missão, né, para o campo, né? Hoje eu me considero pastora e missionária, né? Porque estou ali num campo, né? Estou ali na missão mesmo. A MCM Curitiba, ela fica localizada num bairro chamado Parolim. Tá? O bairro Parolim fica próximo ao centro da cidade e é uma favela, uma das principais favelas de Curitiba, certo? Uhum. E o que é forte na favela, na favela do Parolim é a reciclagem, né? e a reciclagem lá. O trabalho com a reciclagem, né? O trabalho com a reciclagem. Conta um pouco pra gente como é o Parolim. O Parolim é uma favela onde os moradores, eles desenvolvem, a área de trabalho deles é com materiais recicláveis. Eles coletam todos os materiais, não vou chamar lixo, material reciclável, né, da cidade, e levam ali para os barracões ou para as suas próprias casas, né? E ali eles fazem a classificação do material, né? E aí eles vendem esse material e essa se torna a renda da família. Né? Eles sobrevivem dessa renda, né? A maioria sobrevive dessa renda. Então, o forte ali do Parolim é a reciclagem. E aí também, com isso, né, por ter já essa demanda e esse retrato, né, já desencadeia o outro lado, que é o tráfico, a prostituição, a violência, né, o roubo, né, tudo ali é muito desencadeia assim por causa desse modelo, né, de comunidade mesmo assim. Certo. Então, assim, são pessoas e famílias, crianças principalmente, em situações muito vulneráveis ali, né, na comunidade. E é de geração para geração,
Por exemplo, Certo. a comunidade ela já tem mais de 90 anos, né, que já existe ali. Então começou algo pequeno que foi passando de geração em geração. E é todas essas áreas que eu falei aqui, né? É o roubo de geração para geração, é o tráfico, é a violência, né, doméstica, é a violência contra as crianças também, né? Tudo vai passando assim, de uma geração para outra, né? Uns morrem, aí vem os filhos, e assim vai continuando. Então é uma área bem desafiadora. Muito desafiador. Né? Um campo onde vocês trabalham muito desafiador. Né? A gente costuma dizer que a gente tem que ser, ao mesmo tempo, a gente tem que ser ousado num campo desse. Né? O profeta tem que ser bem ousado nesse campo. E, ao mesmo tempo, bem cauteloso. Né? Porque não pode ser ousado, ousar na carne, ousar por si próprio. É sempre ousar com Deus. Deus tem que dar direção, porque você tem que ser cauteloso, porque sua família está lá. Sim, certo? tem que ser bem sábio mesmo. A princípio, nós chegamos lá contextualizando, até hoje, inclusive, em todos os dias para a gente tá aprendendo. A estratégia é contextualizar, é entender a comunidade, é conviver de fato, é saber quais são os pontos fortes, os pontos fracos, né? Exatamente. É realmente fazer parte, mas não se envolver ao nível de não progredir, né? De não ficar ali parado, mas de crescer. E trazer eles para esse nível também. Pouco tempo atrás, começou um grande desafio para vocês, não só na parte do evangelismo, porque o evangelismo é o nosso chamado, né? Sim. Evangelizar, falar de Jesus, ganhar, discipular, é nosso chamado, é nossa comissão, é a grande comissão. Então, vocês viveram também o desafio de construir, né? Criar um ambiente físico, uma estrutura física, que comportasse ou desse uma melhor condição para as crianças da comunidade, né? Para a comunidade como um todo, né? Como um todo. Uhum. E aí foi quando começou a construção da MCM Curitiba, como uma associação também, né? Associação, né? Projeto. Uhum. Um projeto mesmo para a comunidade, né? Uma estrutura na igreja onde pudesse ser um local de culto, mas também um local de acolhimento para a comunidade, onde vocês tivessem salas para jiu-jitsu, treinos de jiu-jitsu, aulas de inglês, o que mais, Tássia? Informática, reforço escolar, né? A princípio nós tínhamos a proposta de também ter um consultório odontológico, mas devido a toda uma demanda de burocracia, né? Ainda não tem, né? Ainda. E aí a gente usa para sala de reuniões, né? Aí, resumo da história, nós sonhamos juntos com essa estrutura que, para dentro da favela, ia ser uma mega estrutura. Para nossa realidade financeira, ia ser uma mega estrutura. E então nós ousamos, oramos, colocamos diante de Deus. O resumo da história é que a gente ganhou um Fusca, né? E fizemos a rifa do Fusca, fizemos, que eu estou falando, eles fizeram, a MCM Curitiba fez, e começou então a construção. Primeiro a gente sonhou, né? Aquele projeto era um sonho mesmo para a gente. Tem vários detalhes, mas não dá tempo para falar esses detalhes. A gente viu mesmo um milagre da parte de Deus, mesmo nós que estávamos lá em Manaus, a gente acompanhava de longe e a gente dizia, meu Deus, é um sonho. E hoje nós podemos ver esse sonho realizado. Sim. Né? Uhum. Muito trabalho. A pastora Tarsila e o pastor Rogério foram os auxiliares, como é que fala? O auxiliar do mestre. Serventes de pedreiro. Serventes de pedreiro, todos os dias, né? No frio. 7 às 6 da tarde, de 7 da manhã às 6 da tarde. O pedreiro mesmo, o mestre de obra, chegava às 5 e pouco da manhã, 6 horas da manhã. Muito empolgado. E ela tinha que ir auxiliar lá, ela, o pastor Rogério. Então, foram dias sofridos. Foram 11 meses de muito trabalho mesmo, braçal, né?
psicológico, emocional, todos os níveis. Físico assim, foi elevado ao extremo. ao extremo. E Deus fez, né? Depois a gente coloca aí também, em um outro vídeo a gente pode colocar também um resumo um pouco da MCM Curitiba, mas nós vimos com os nossos olhos Deus tirar do chão esse projeto. Exatamente. E usar vocês e outros parceiros também. Muitos em Curitiba, outros, né? Em Manaus nós compramos rifas, nós anunciamos, nós fizemos muito assim, nos mobilizamos, né? Nós oramos muito por vocês e vimos Deus fazer. E hoje, né, você pode ver lá no Instagram, MCM_Curitiba. Você Sim. pode ver assim, os vídeos antigos e acompanhar ali como foi o desafiador mesmo, principalmente para vocês, pastores, que estavam à frente dessa obra. E hoje a gente vê com nossos olhos o sonho de Deus se concretizando. Exatamente. E eu glorifico a Deus pela sua vida, Amém. Meu amor. Eu sempre falo isso para você. Eu tenho muito orgulho de ser sua pastora. Muito mais que isso. Ser sua amiga, ser sua discipuladora, né? Ter você, mesmo longe, estar perto. Então, eu sinto muito orgulho de ver sua trajetória, seu crescimento. Voltando para aquela frase, quem não se envolve, não se desenvolve, e quanto mais você se envolveu, você cresceu. Né? A Tarsila chegou na MCM Manaus, tímida, né? Bem introvertida, muito simpática, muito agradável, muito educada, sempre foi, mas muito introvertida, e a MCM é extrovertida. E a gente viu, assim, ela se desafiar em todos os sentidos, você se desafiar em todos os sentidos. Então, eu glorifico a Deus pela sua vida, e eu sei que o que Deus vai fazer na MCM Curitiba vai ser muito mais, e através da sua vida muito mais, Amém. Porque você um dia fez uma oração, e quando Deus te falou, você disse, eis-me aqui. Né? Então eu gostaria que você compartilhasse conosco uma palavra sobre servir ao Senhor, essa palavra que Deus colocou no seu coração. Amém. Essa última frase que a senhora usou, inclusive, faz parte do texto, né, que eu quero compartilhar, que está lá em Lucas 1:38. Todos vão lembrar que faz parte da anunciação do anjo para Maria, a mãe de Jesus, né? Quando ele foi anunciar a missão dela na terra, né? Uma virgem desposada, né? Prestes a se dar em casamento e receber essa missão tão linda e tão desafiadora ao mesmo tempo, né? Que a Maria recebeu. E Maria, para mim, é um exemplo nesse sentido, do eis-me aqui, Senhor, né? Independente da missão que lhe foi proposta, Maria disse sim. Né? E talvez ela nem tivesse o tamanho, assim, a tamanha noção do que ela estava ali recebendo como missão, mas ela disse sim, disse eis-me aqui. E em Lucas 8 fala, né, essa fala de Maria, né, diante da anunciação do anjo, né, eis-me aqui, Senhor, né, tipo, faça em mim conforme a tua palavra, né, disposta a cumprir a vontade de Deus na vida dela. E a única pergunta que ela faz, mas como isso vai se dar? Né? Como eu não conheço varão nenhum, né? Ela fala um pouco antes, eu não conheço varão nenhum, e o anjo destrincha todas as formas como Deus vai usar ali para que Maria desenvolva a missão que ele lhe propôs. E o sim da Maria, o eis-me aqui dela, me ensina muito, porque Maria recebeu a missão com muita gratidão, primeiro, né, por ela ter sido escolhida dentre todas as jovens, né, de Galiléia. Ela foi escolhida e se sentiu agraciada por isso, né, a humildade dela diante da grandeza da missão, né, e cumpriu com muita humildade mesmo todas as fases ali, né, da missão de criar Jesus, de gerar Jesus, de criar Jesus, de livrar Jesus, né, todos esses desafios, e ela
conseguiu, com muita humildade mesmo, com muita sabedoria, com muita paciência, porque eu imagino, né, que Maria viveu muitos momentos assim em que ela precisou de muita paciência, né? Amém. Para ouvir coisas, para saber do que iria acontecer com o filho futuramente, né? E provavelmente, com toda certeza, Maria servindo o ministério de Jesus quando ele cresceu. Então, assim, sempre com muita humildade, com muita paciência, com muita sabedoria, e sempre ali auxiliando, sempre servindo. Serviu antes, inclusive, a Deus, e durante a missão, e até o final, né, onde Jesus foi crucificado e tudo mais, Maria estava ali. Então isso me ensina muito e eu deixo isso para nós, né, como uma palavra mesmo de encorajamento, né, que independente da missão que o Senhor lhe der, se Ele lhe deu, Ele garante. Amém. Né? Se Ele está lhe direcionando para alguma missão, para você viver o seu chamado, para você renunciar a alguma coisa, porque Maria renunciou o fato dela poder viver a história dela, simples, comum, como toda outra mulher, né? E renunciou e viveu o extraordinário, né? Então, assim, talvez você esteja ainda meio, será que eu abro mão? Será que eu renuncio? Deus está me pedindo isso, mas será que vai ser melhor do que o que eu quero para mim? Eu lhe garanto, é muito melhor, é surpreendente, porque eu vivo isso. Imagina, eu não tinha noção do que Deus tinha para mim lá com os meus 17 anos, quando ele disse, através de uma mulher, você vai ser pastora. Eu não tinha noção, né? E Deus foi destrinchando assim, vai por aqui, faz assim, e o meu sim sempre foi colocado, né, como um posicionamento. Sim, Senhor, não sei para onde é, não sei como é, mas sim, eis-me aqui. Né? E nisso eu vi a mão de Deus, e quando Deus direciona, quando Deus dá um comando, uma missão, só obedeça, só diga, eis-me aqui, e deixe Ele te mostrar na caminhada, na jornada, o que Ele é, como Ele faz, e o que, principalmente, Ele pode fazer através da sua vida, né? Então, assim, eu sou prova disso, pastora Débora, muito mais, de tantos sims, de tanto eis-me aqui. Inclusive, o sim dela é uma resposta do que eu vivo hoje, que até me arrepio de falar que o sim deles, né? Muito antes deles nem terem noção do que eles estariam vivendo hoje, né? Eu sou resposta, né, desse sim, da obediência deles. Então, assim, não importa se você... tudo bem, se você ainda não sabe o que Deus tem, pergunte. Ele vai lhe falar, né? Ele vai lhe dizer como é que você deve fazer e o que você deve fazer. E quando ele disser, só diga, eis-me aqui, assim Amém. Como Maria. E você vai poder ver os milagres. Gente, eu tenho inúmeros milagres para contar aqui. Né? Então, assim, que o Senhor abençoe muito sua vida, que você tenha esse coração grato como o de Maria, humilde como o de Maria, paciente como o de Maria, né? E de servo mesmo, de serva como o de Maria. Amém? Deus abençoe muito sua vida, essa palavra. Glorifica a Deus pela sua vida, meu amor. E é isso mesmo. Nós temos vivido grandes milagres, né? E uma oração que você fez com o coração sincero, Deus foi te mostrando passo a passo. E é só você perguntar que Deus responde. É só você querer ouvir que Deus responde. E Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou que possamos imaginar. É o que Ele tem para fazer nas nossas vidas, é o que Deus está fazendo na sua vida. Amém. E eu sei que Ele vai fazer muito, muito mais. Compartilhe mais os seus milagres, né? Lá na MCM Curitiba, agora que passou esse tempo de construção, eu creio que o Senhor vai mostrar para vocês lá no Instagram, né? Vocês podem acompanhar. Deus vai poder te usar também para compartilhar também algumas reflexões ou alguns milagres que Deus já fez na sua vida. Eu também posso falar, né? Que a gente tem muito para compartilhar. Sim. E eu creio que Deus vai fazer muito mais. Eu amo a sua vida, você sabe disso. Eu te amo demais. E realmente você é a resposta das orações, somente porque a gente sempre sonhou de ter pessoas também que também dissessem sim. E Deus quer fazer hoje. Deus está fazendo na favela do Parolim. Amém. Deus está fazendo na MCM Manaus.
Deus quer fazer na sua cidade, eu não sei de onde você está assistindo isso, Deus quer fazer na sua cidade. E Deus quer usar você, quer usar a mim, quer usar cada um de nós. Amém. Deus quer mudar a história de muitas pessoas. Amém. Que Deus te use tremendamente, use cada vez mais sua palavra. Deus amplie cada vez mais os seus horizontes, te leve para onde Ele quer e que Ele continue realizando os sonhos do coração dele na tua vida. Amém. Em nome de Jesus, te amo, tá bom, meu amor? Deus abençoe. Só para deixar o último versículo desse texto, que é, se eu não me engano, é o 38 ou 39, que fala, porque para Deus nada é impossível. Exatamente. Não há nada impossível. Você está diante de alguém improvável, que você olhava e é impossível que, né, dê alguma coisa. Deu, porque para Deus nada é impossível. Quando alguém diz sim, Deus pode fazer impossíveis. Amém. Amém. Te amo, obrigada. Deus te abençoe. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Jesus. E fiquem na paz. Paz. Paz.